Bom dia, irmãos. Graças ao bondoso Deus que nos permitiu mais uma vez estarmos juntos nesta manhã para louvarmos, adorarmos e engrandecermos aquele que é digno de toda honra e louvor. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai de amor, te agradeço pelo privilégio de mais um dia concedido. Deus querido e amado, conceda a todos um dia feliz, com saúde. E agora que vamos ouvir a tua palavra, que sejamos, Pai querido, edificados em nome de Jesus. Amém. Façamos a leitura bíblica em Provérbios 7, de 1 a 5. Provérbios 7, de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Observe os meus mandamentos e você viverá. Guarde a minha lei como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos e escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e ao entendimento, você é meu parente. Eles o guardarão da mulher imoral, da estranha que lisonjeia com palavras. Amém. Feliz o homem que conhece e obedece os ensinamentos da palavra de Deus. Passamos ao momento de louvor e em seguida o estudo bíblico. A todos uma ótima semana, que a paz do Senhor Jesus esteja e continue presente na sua vida. Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua
excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. Eu te busco, te procuro, ó Deus. Em silêncio tu estás. Eu te busco toda hora e espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou. Coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Com alegria ao Senhor. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo, para o alvo eu vou. Coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero como te quero. Senhor, te quero
quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Te queremos, Senhor. Te desejamos mais que tudo, Senhor. Aleluia! Bom dia, irmãos. Eu saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem nessa manhã, preparados para enfrentar mais essa semana que se inicia hoje, crendo que vamos ser vitoriosos, porque Deus é por nós, o Espírito Santo de Deus habita em nós e nós temos todas as orientações dadas por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para que nós possamos viver uma vida com tranquilidade na presença do Senhor. Amém, irmãos? O tema de hoje que nós vamos estudar vai ser doença e luto em família. Eu escolhi esse tema porque é uma coisa que está acontecendo por causa da pandemia. Todas as famílias têm um motivo para se entristecer, porque se não perdeu gente da família, perdeu amigos, perdeu pessoas conhecidas. E nós temos que aprender a ouvir a palavra de Deus no que ela diz a respeito desse tema. Nosso texto base hoje vai ser João 11:5. Mas antes de nós começarmos nossos estudos, eu gostaria de orar com vocês. Oremos. Senhor Deus, grande e maravilhoso Pai, é em nome de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que nós nos reunimos nessa manhã como igreja do Senhor, com o objetivo de estudarmos mais da palavra do Senhor, aprendermos mais, sermos mais capacitados e preparados, Senhor Deus, para a nossa lida, para a missão que o Senhor deixou para nós, para que tenhamos, Senhor Deus, êxito, sejamos aprovados pelo Senhor em tudo que nós propusermos a fazer em prol do reino de Deus, em prol da palavra do Senhor, que nos diz que nós temos que ir até os confins da terra, levando as boas novas a todas as criaturas, Pai. Por isso, Senhor Deus, é que nós nos sentimos privilegiados, agradecidos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor que o Senhor fez e faz por nós todos os dias, desde quando amanhecemos, acordamos, até na hora que nós vamos repousar. Nós somos confiantes que nós estamos sendo cuidados pelo Senhor. Seja conosco nessa manhã, nos abençoe durante essa aula, fale aos nossos corações e seja conosco também, Senhor Deus, durante todo o dia, onde nós queremos estar em adoração ao Senhor, até chegarmos à noite no nosso culto, onde nós vamos nos derramar na presença do Senhor, Pai, glorificando o seu nome, engrandecendo o seu nome, porque o Senhor é tudo para nós. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então vamos começar a nossa aula de hoje. Então, o texto que eu escolhi é João 11:5, que diz o seguinte, é somente um versículo. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então, aqui nós temos uma afirmação bíblica de que Jesus amava Marta, amava sua irmã Maria e também amava a Lázaro, seu irmão. Maria, Marta e Lázaro formavam uma família. A Bíblia não nos diz se eles tinham pai, mãe, mas dá a entender que eles eram órfãos. Também não podemos afirmar, porque onde a palavra de Deus cala, nós também calamos. Então, a família de Marta
Maria e Lázaro era formada pelos três. É o que a Bíblia diz. Né? Então vamos entender que se a Bíblia não fala nada dos pais deles, eles não tinham pais, né? Por hora. Não é isso? Mesmo Jesus amando muito essa família, Marta, Maria e Lázaro, essa família passou por dores. Teve emoções que as fizeram chorar, que as fizeram sofrer. Então, às vezes, não é porque a nossa família está passando por algum tipo de dificuldade, por algum tipo de emoções negativas que causam dor, que causam choro, não quer dizer que Jesus não nos ama. Né? Da mesma forma que Jesus amava a família de Lázaro, Marta e Maria, Jesus ama a nossa. Da mesma forma que Jesus amava um a um desses três, ele nos ama. Mesmo assim, Jesus não impediu que eles sofressem, que eles passassem pela dor, que eles vivessem essa emoção, a emoção de chorar, né, que os fizeram chorar. Você em família. Vamos imaginar agora a nossa família. Família é um lugar de quê? De emoções. Quanto maior a família, mais emoções a família vive. E essas emoções são de alegria, são de surpresa, são de tristeza, mas as emoções existem em família, de decepção, não é? Mas as emoções em família existem. Família é um lugar onde se sentem emoções positivas, negativas, que nos fazem rir, que nos fazem chorar, mas as emoções existem em família. Todas as emoções são humanas e fazem parte da constituição psicológica de todos nós. Então nós temos, olha aí as carinhas, nós temos emoções de espanto, de alegria, de raiva, de decepção, de dor, não é? Todos nós temos emoções, todos nós sentimos emoções. Essas emoções, então, fazem parte da nossa constituição psicológica. E Deus nos ama incondicionalmente e deseja nos tratar emocionalmente a fim de podermos glorificá-lo em tudo e vivemos uma vida com qualidade, a vida abundante, que nós sabemos que Deus nos dá vida e vida em abundância. Então, não importa a condição que nós estivermos emocionalmente, se nós estamos tristes, se nós estamos alegres, se nós estamos decepcionados, se nós estamos irados, se nós estamos passando por um momento de dores, de perdas, se nós estamos passando por um momento de vitória, de formatura, casamento, nascimento, aniversário, tudo isso são emoções. Independente de qualquer tipo de emoção que eu estiver vivendo na minha família, nós temos que lembrar que Deus nos ama e que nós temos que glorificá-lo em toda e qualquer situação. Porque o que Deus quer para nós é vida, é nos dar vida e vida abundante. Lá em João 10:10, diz o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a vida tenham em abundância. Palavras de Jesus Cristo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a vida tenham em abundância. Aleluia. Amém. Marta, Maria e Lázaro tinham enfermidades emocionais e espirituais diferentes. Se nós pararmos para analisar, irmãos, dentro da nossa família, como na família de Lázaro, Maria e Marta, as pessoas são diferentes, as pessoas vivem emoções diferentes, pessoas têm algumas enfermidades emocionais, espirituais, porque o mundo faz com que tenhamos, a situação faz com que tenhamos, né? As coisas do mundo faz com que tenhamos esses tipos de enfermidades emocionais e espirituais, né? Mas nós sabemos que toda e qualquer situação
toda e qualquer enfermidade, seja emocional ou espiritual, Jesus cura. Jesus cura, Jesus liberta e nós temos que crer nisso. Vamos ver um pouquinho desses irmãos. Marta tinha uma personalidade agitada e ativista, tipo dona de casa sem tempo para questões ligadas ao coração e à devoção. Era aquela pessoa que queria manter a casa super organizada, queria fazer a melhor comida, queria impressionar, queria status, mas ela passava todo o seu dia preocupada com essas pequenas coisas. Organização, limpeza, comida, agradar todo mundo, ser reconhecida, ter reconhecimento, mas ela esquecia de algo muito importante, que eram as coisas que vinham do coração, a devoção a Deus, o agradecimento, o parar um tempinho para ler, meditar na palavra, ouvir, né? O contrário de Maria, que estava lá nos pés de Jesus, sentadinha, ouvindo. Como Marta, eu conheço muita gente, que o dia é pequeno para os afazeres, não sobra tempo para nada, não sobra tempo para adorar a Deus, não sobra tempo para ouvir o que o coração quer, de dedicar amor, atenção às pessoas. Fica ligada somente nos seus afazeres diários, nas suas ocupações mundanas, esquecendo do principal. Ouvir o coração, falar, ouvir, dedicar tempo a pessoas que a gente ama, que a gente gosta, e a Deus principalmente, né? E a devoção também, adoração a Deus, oração, ler a palavra, ouvir uns cânticos, parar, relaxar. Marta era esse tipo de pessoa, agitada, ativista. Olha ali, Maria sentadinha aos pés de Jesus, e Jesus falando: Marta, para com isso, deixa as coisas para fazer depois, vem cá, senta, vamos conversar, vem ouvir o que eu tenho a te dizer. Mas Marta era diferente, né? Era ativista. Maria já era o contrário. Maria já era dócil, de coração bom, com desejo de agradar ao Mestre, de servir a Deus, devoção. Tanto que quando Jesus estava jantando na casa deles, ela pegou um vidro de alabastro, um perfume, bálsamo de primeiríssima qualidade, e foi ungir os pés de Jesus e enxugar com os seus cabelos. Mas nós sabemos, irmão, a Bíblia nos diz que Maria também teve algumas dificuldades, né? Nós não sabemos como é que foi a infância de Marta, como é que foi a infância de Maria, como é que foi a infância de Lázaro, mas certamente alguma coisa Maria trazia que não era, que a deixava feliz, né? Alguma enfermidade, alguma dificuldade Maria trazia também do passado. Lá em João 12, de 1 a 3, dizia: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Então, enquanto uma irmã cuidava de uma coisa, se preocupava com a coisa, a outra se preocupava em agradar ao Mestre. Lázaro, né, de Betânia, irmão das meninas, né, de Maria e de Marta. Lá em João 12, 9 e 11, fala assim: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Então, a atitude que Jesus teve de deixar que Lázaro morresse, mesmo causando dor naquela família, fez com que
o poder de Deus fosse demonstrado, né? Que as atitudes de Jesus fossem ouvidas e valorizadas, e muitos voltavam crendo em Jesus. Quer dizer, Jesus causou um pouco de dor naquela família, mas tinha um propósito. Da mesma forma, nós temos que parar às vezes, olhar para as nossas dores, para o que Deus às vezes permite acontecer em nossa família, em nosso lar, ou às vezes em nossa sociedade, com as pessoas queridas que nós às vezes perdemos, ou que às vezes estão sofrendo, estão enfermas, seja enfermidade física, seja enfermidade emocional ou espiritual. Deus tem um propósito. Então nós temos que pensar que da mesma forma que Jesus permitiu que Lázaro morresse para depois o ressuscitar, e os judeus que viram, souberam da história, presenciaram, voltavam crendo, Jesus também às vezes tem um propósito para as dores que ele permite acontecer em nossa família. A doença e a morte de Lázaro foi uma manifestação da glória de Deus e das obras de Jesus. Então, o fato de Lázaro, Jesus ter permitido que Lázaro passasse pela morte, fez com que Deus fosse glorificado e as obras de Jesus fossem vistas. Né? Jesus era Deus, Jesus era poderoso, o que Jesus dizia era verdade. Não é? Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Então, se nós temos alguém enfermo em nossa família, nós falamos para Deus, Deus sabe. Jesus sabe que na nossa casa tem alguém enfermo. Jesus está sabendo. Jesus vai demorar 2 dias, como foi no caso de Lázaro. E se acontecer de Jesus querer fazer um milagre, o milagre vai acontecer. Se Jesus falar, levanta, a pessoa pode estar na situação que for, que ela vai levantar. Jesus falar, você está curada, a enfermidade vai embora. Se a pessoa vier a falecer e Jesus quiser, Jesus vai ressuscitá-la na glória, né? Ou às vezes mesmo, uma pessoa que está entubada, já está mais para a morte do que para a vida. Se Jesus quiser, a pessoa ressuscita, a pessoa volta a viver saudavelmente, igual foi com Lázaro. Mas o importante é lembrarmos que, se nós contamos, se nós avisamos para Jesus em oração que alguém da nossa família ou entre nossos amigos está enfermo, Jesus está sabendo. Ele vai tomar a atitude que lhe convém, mas ele está sabendo. Está nas mãos dele. O problema está entregue. Ele vai fazer o que ele achar que é propósito. O que ele achar não, o que ele sabe que já é o propósito de Deus para aquela vida. E nós temos que confiar, irmãos, porque é só assim que a gente se cura das nossas emoções, das nossas dores, das nossas perdas, dos nossos lutos, não é? Confiando que Jesus está sabendo, ele está nas mãos dele, ele vai agir. E a decisão dele é soberana, nós temos que aceitar. Ele vai cuidar da nossa dor? Vai. Ele vai tratar da nossa dor? Vai. Não é? Então, porque ele é nosso Deus, ele é nosso refúgio, ele é nosso bálsamo. Lá em João 11, versículos 6 a 12 diz: Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhes acrescentou:
nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Então, Jesus já tinha sido ameaçado de morte pelos judeus daquela região. Mas, para socorrer um amigo, para fazer algo em prol de uma oração, de um recado que as irmãs mandaram para ele, pedido das irmãs, Jesus enfrentou todo e qualquer perigo. Ele voltou para o lugar onde ele já tinha sido ameaçado de ser morto apedrejado. Ele voltou. E os discípulos acharam que quando ele disse que Lázaro dormia o nosso sono normal. Mas não. Jesus estava falando do sono da morte. E eles ainda não compreendiam isso. Jesus, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivessem falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Os discípulos foram solidários à atitude de Jesus. Se é para morrer por uma causa defendida pelo Mestre, nós vamos. Que morramos juntos com ele. E foram para a Judéia, para Betânia, socorrer aquela família que havia pedido socorro para o irmão que estava enfermo. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedides a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Mas disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? Olha que coisa mais bonita. Marta foi ao encontro de Jesus, diz que se ele estivesse lá, o irmão não teria morrido, mas Jesus falou para ela que o irmão haveria de ressurgir. Ela entendeu que o irmão dela ressurgiria sim, mas no último dia, quando Jesus fosse para o céu e voltasse para julgar a todos. Mas Jesus disse para ela: não, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E depois perguntou para ela: crês isso? E nós cremos nisso? Nós temos essa certeza em nosso coração que se eu sou salvo em Cristo Jesus, eu nunca vou morrer, eu vou viver eternamente, eu vou passar pela morte, porque o castigo do pecado foi a morte. Mas eu não vou morrer, eu vou viver eternamente na presença de Deus com Jesus Cristo. Coisa linda, irmãos. Isso aí é de alegrar, é uma emoção que nós temos que sentir agora, a emoção da alegria de sermos salvos em Cristo Jesus. A morte, ela não é o fim para aqueles que creem em Jesus. Assim como Jesus ressuscitou e subiu ao céu para ficar junto do Pai, um dia os salvos também vão ressuscitar e morar com Jesus. Quem crê em Jesus já não precisa ter medo da morte. Então, eu sei que diante de tantas perdas, muitas perdas, amigos, parentes, conhecidos, famosos, artistas, cantores, né, o nosso coração fica entristecido, temos muitas emoções negativas, vamos ficando desanimados, vamos ficando tristes, mas nós não podemos nos entristecer diante da morte. A morte já foi derrotada.
né? Nós temos sim que falar de Jesus para todo mundo, para que mais e mais pessoas sejam salvas. E essas pessoas, ao passar pela morte, vão ressurgir e vão reinar eternamente com Jesus. Isso sim é que nós temos que fazer. Não ficarmos amedrontados com medo da morte, né? Também não vamos desafiar a morte, porque nós temos que viver o tempo que Deus predestinou, preparou para nós. Nós temos uma missão a cumprir, nós não podemos interrompê-la até que Deus fala, chega, missão cumprida, venha. Né? Então não temos que ter medo da morte, mas também não temos que desafiar a morte. Temos sim que viver dia após dia na presença do Senhor, glorificando ao Senhor, com temor e tremor diante do Senhor e sem se preocupar com o dia e a hora que eu vou estar com Ele. Amém, irmãos? Todos pensam assim? Lá em 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículo 55, diz: onde está, ó morte, a tua vitória? A morte perdeu seu poder, porque já não traz consigo a condenação. Jesus nos libertou disso. Né? Então, temos que passar pela morte? Sim, porque foi determinado por Deus quando o homem pecou lá no jardim do Éden. A morte não existia, Deus não fez o homem para que ele morresse, mas para que vivesse eternamente. Mas já que o homem pecou e temos que passar por ela, nós temos que passar por ela com alegria. Estamos voltando para o Pai. Chegou a nossa hora, cumprimos nossa missão aqui. Né? Vamos estar com Jesus, vamos estar na glória, na presença de Deus, glorificando, gozando Deus eternamente. Não é? Amém? Depois da morte, temos a garantia que Jesus não nos vai ressuscitar no fim dos tempos, para nos dar uma nova vida. Lá em 1 Coríntios 15, versículos 54 a 57 diz: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Belíssimas palavras de Paulo, né? Lá em 1 Coríntios 15, 54 e 57. A morte foi tragada pela vitória que está em Cristo Jesus. Amém? Existe apenas uma condição para receber essa vida eterna prometida por Jesus após a nossa morte: crer. Lá em Romanos 10, 9 e 10, Paulo diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então nós temos que confessar que Jesus é Senhor, é Salvador, que Jesus que Deus se encarnou, se fez homem, habitou entre nós, morreu, ressuscitou e voltou para a glória. Amém, irmãos? E se eu creio nisso, eu sou uma pessoa salva em Cristo Jesus. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Glória a Deus. Crer não significa simplesmente acreditar que Jesus ressuscitou. A verdadeira fé traz arrependimento, a convicção que erramos e a decisão de mudar de vida com a ajuda de Jesus, nosso Salvador. Quem crê procura viver uma vida de devoção, uma vida de adoração, quebranta o seu coração diante de Deus, igual Maria fez, derrama um bálsamo nos pés de Deus, aos pés de Jesus, em adoração, porque o essencial, o importante, o que realmente tem valor nessa vida, irmãos, é isso. É a nossa comunhão com Deus, nosso amor por Deus, a certeza de que Ele nos ama, a certeza de que se eu tenho alguém enfermo,
Se eu estou enlutado, Deus sabe. Deus está vendo. Deus conhece. Deus tem propósito nisso, nesse sofrimento, nesse tipo de emoção que a nossa família está vivendo no momento. O luto, ou então a enfermidade, né? Deus sabe, Deus está agindo. E o que Deus decidir é o propósito dele. Glória a Deus por isso. Glória a ele. Dê glórias a ele. Jesus fala. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Você crê nisso? Está lá em João 11, 25, 26. Vamos investigar o nosso coração. Vamos ver se realmente isso está gravado em nossos corações. Se é nisso realmente que nós cremos. Se é isso que a nossa boca confessa. Se isso causa em nós mudança de vida, temor e tremor diante de Deus, valorização das coisas de Deus, desejo de servir a Deus, dever de ser vaso útil nas mãos do Senhor. Ouvir o que o Espírito Santo de Deus nos diz, a direção que ele nos aponta. Isso sim, irmãos, é a atitude daquele que realmente crê no que Jesus falou. Né? Vive uma vida de acordo, confessa com a sua boca aquilo que está em seu coração. Amém? A ressurreição de Lázaro e as esperanças humanas. Né? A morte de Lázaro causou dor, causou choro, causou emoções diversas na família, em Maria, em Marta, os amigos de Lázaro, as pessoas que estavam ao seu redor. Mas também ela trouxe esperanças humanas, né? Porque viram que Jesus é poderoso, viram que Jesus foi lá, Jesus chamou e Lázaro saiu, mesmo já estando enterrado há vários dias. Né? Avisaram a ele, não dá para chamar mais, o corpo já deve estar putrefado. Mas Jesus falou, venha, Lázaro veio. Isso aí gerou, gente, uma comoção de alegria, de ver que Jesus realmente era Deus, que Deus era poderoso, que o que Jesus falava era verdadeiro. Né? Gerou neles e gerou em nós, porque nós também testemunhamos, né? Nós também participamos desse relato, dessa história que a Bíblia nos fala, que Deus preservou para a gente, que Deus nos fala através da sua palavra, nos conta através da sua palavra. Jesus chorou. João 11:35. A mesma emoção humana que nós sentimos, de alegria, de surpresa, de dor, Jesus também sentia. Jesus era 100% homem quando ele esteve entre nós, encarnado. Né? Então Jesus, quando soube que seu amigo Lázaro tinha morrido, Jesus chorou. Jesus chorou, por que Jesus chorou? Jesus chorou porque ele imaginou o sofrimento de Marta, o sofrimento de Maria, o sofrimento de todos os outros que amavam Lázaro e também porque ele amava Lázaro. Jesus sabia que Deus, o Pai, não tinha feito ninguém para passar pela morte, para causar essa comoção, essa dor. Então Jesus, como homem que era, chorou. Mas Jesus já tinha nos avisado lá em Mateus 5,4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Né? Então, hoje a gente pode estar chorando, mas nós sabemos, nós temos certeza que nós somos consolados, porque Jesus sabe da nossa dor. Deus sabe que estamos chorando, sabe por quê, e Deus nos consola. É o único consolo, irmãos. Durante da dor, da emoção da dor, da perda, da enfermidade. Você vê uma pessoa querida sofrendo, passando por dores, né, muitas dificuldades. O único consolo que nós temos vem de Deus. Vamos chorar, vamos derramar lágrimas, sabendo que Deus sabe de tudo que está acontecendo conosco. E Ele vai nos consolar. Porque Deus não prometeu que seus filhos não teriam motivos para chorar. Ele se comprometeu a estar com seus filhos, mesmo nos momentos de pranto.
Ele sente verdadeira compaixão quando seus filhos choram. Então vamos pensar nisso, irmãos. Deus sente compaixão quando seus filhos choram. E outra coisa que a gente tem que pensar, diante dessas várias emoções que nós temos em família, sejam elas de dor, sejam elas de alegria, de decepção, né, ou de luto, sofrimento diante da perda do querido, ou de muita dor diante da enfermidade grave, do sofrimento de um irmão que está passando por enfermidade. Nós temos que ter respeito pelas pessoas. O luto para uns pode durar poucos dias, para o outro pode durar muito mais tempo. Uns podem sofrer menos diante de uma perda, outros vão sofrer muito mais. Mas nós temos que ter respeito. Somos pessoas diferentes, psicologicamente somos diferentes, temos emoções diferenciadas, reações diferentes diante de algumas emoções. Às vezes, diante de uma alegria, umas pessoas vão lá, cantam, pulam, dançam, comentam para todo mundo, outros simplesmente ficam felizes vendo no seu cantinho. Diante da dor, a mesma coisa. Então vamos ter que ter respeito pelo próximo. Cada um tem que viver as suas emoções, suas dores, suas alegrias, suas decepções, tem que ter suas reações diante das perdas, diante das enfermidades, diante do luto, conforme ele achar que tem que ser. Não temos que criticar, não temos que julgar. Só temos que entender que Jesus sabe, Deus sabe de tudo que está acontecendo conosco. Vamos nos derramar diante dele, vamos chorar aos pés dele, vamos contar para ele, vamos pôr para fora todo o nosso sentimento, seja ele qual for, todas as nossas emoções, sejam elas quais forem, porque só ele pode nos consolar. Porque ele diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Por quem? Por ele. Amém? Todos creem nisso? Então, vamos nos posicionar diante do sofrimento que nós estamos passando, diante desse tanto de lutas que nós estamos enfrentando, essa pandemia que cremos em nome de Jesus que já está passando, né? Vamos nos deixar ser consolados por Jesus. Vamos encarar o luto, vamos encarar as enfermidades, vamos encarar as perdas, crendo que Deus é por nós. Amém? Então, que Deus abençoe a todos vocês e que tenha uma semana abençoada. Vamos ficar mais vigilantes para com as nossas emoções, entender que primeiro nós temos que dar valor às coisas do coração e à devoção ao nosso Deus. Então, até a noite no nosso culto. Fiquem com Deus.